Eu vou aproveitar para falar com vocês nessa situação de que tem pessoas que gostam de ser enganadas, né? Eu recebi o contato agora de uma cliente que queria jogar. E ela é indicação de uma outra cliente minha. Eu achei estranho porque ela fez contato comigo, perguntou se eu tinha disponibilidade, eu falei que estava com a mesa aberta, estava jogando, isso tem uns minutos atrás. E aí ela falou que iria jogar, eu passei as coordenadas, daqui a pouco ela voltou atrás e falou que não iria mais jogar e tal. Enfim, não entendi, mas ok. E aí, em contato com uma outra pessoa, que foi quem me indicou ela, essa pessoa falou assim: não, Juliana, ela queria jogar com você, mas ela desistiu. Porque ela falou pra mim que você sempre fala pra ela coisas que ela não quer ouvir. Então ela desistiu de jogar com você. Então, assim, eu achei engraçado, curioso, né? Porque quando alguém me procura pra jogar, entende-se que a pessoa tem algum tipo de dúvida, está passando por algum momento de conflito, precisa de algum tipo de orientação. E as cartas vão trazer esse direcionamento. Mas observa a resistência dessa cliente. Ela desistiu de jogar comigo porque ela presumiu que o que eu iria falar com ela, com base em jogos anteriores, não era o que ela queria ouvir. Então ela preferiu não investir o dinheiro dela numa leitura que seria contrária à vontade dela. Sendo que as cartas, o jogo de tarô, ele não é feito para agradar ninguém. Ele não é feito para massagear o ego de ninguém. Ele é feito para trazer orientação e direcionamento, esclarecimento. E aí eu queria abordar com vocês um outro ponto, né? Eu falo muito sobre constelação sistêmica familiar, falo muito sobre essa questão terapêutica. E onde é que entra isso? Quando a pessoa tem um comportamento como esse, ela está manifestando a sua criança interior, com problema, com dificuldades. É uma criança que não passou pelo processo de amadurecimento e não chegou junto à fase adulta, ou seja, ela cresceu na idade, ela cresceu fisicamente, mas mental e psicologicamente ela continua presa na infância. Por quê? Não aceita ser contrariada, não aceita ser confrontada nas suas ideias, não sabe lidar com frustrações, quer do jeito que quer ao seu modo e não está disposta a mudar, não está pronta para o processo terapêutico. Por isso que eu sempre reforço, não é todo mundo que está preparado para o processo terapêutico. Precisa existir uma consciência, um entendimento de que algo na vida daquela pessoa não está fluindo bem, está prejudicando aquela pessoa de alguma forma, está trazendo algum tipo de infelicidade, de chateação, que ela deseja transmutar, que ela deseja modificar, para que ela realmente se predisponha a isso. Senão, a pessoa fica exatamente como essa cliente, presa na sua criança interior, e sempre que é contrariada, sempre que é contestada, sempre que escuta ou passa por alguma situação em que é desagradada, bate o pé, faz pirraça, faz biquinho e não tem a maturidade que se espera de um adulto para enfrentar as verdades que são ditas ou que são presenciadas. Então não adianta o tratamento terapêutico, nem o tratamento terapêutico e nem o jogo de cartas, nem a leitura cartomântica. Porque serão trazidas verdades que estão ali embutidas no inconsciente daquela pessoa, mas que ela não está disposta a olhar para aquilo, para poder provocar a mudança que só ela pode provocar, só ela pode fazer na vida dela. Então, muitas vezes isso acontece porque a gente traz pensamentos muito arcaicos, muito limitados, crendices, né, de pais, de familiares, de bloqueios que a gente desenvolveu ao longo da vida, alguns traumas, questões que a gente precisa acessar o inconsciente lá da nossa infância, para poder entender em que momento da vida a gente travou a nossa vida naquele pensamento, naquela limitação. E aí, muitos setores da vida não andam. A sessão de constelação familiar, ela é uma sessão
única. Diferente do tratamento terapêutico, que é uma sequência de sessões onde vão se desvendando ponto a ponto assuntos diversos, muitas vezes até misturados. A gente vai numa sessão, fala sobre um tema, na outra sessão traz um outro foco. E na sistêmica não, na sistêmica é escolhido um tema, um assunto que está causando algum tipo de trava, de sofrimento, de aborrecimento para o terapeutizado, né, para o constelado, e a gente vai trabalhar aquele tema. Muitas vezes uma única sessão atende, algumas vezes a gente precisa, num espaço determinado de tempo, 15 dias, um mês, repetir a sessão para ver como reverberou nos dias seguintes aquela situação. E muitas vezes a gente também encaminha para a terapia tradicional, para dar continuidade.